paz, meus irmãos. Nesse instante eu peço para que o Espírito Santo de Deus me oriente, me guie, coloque as palavras na minha boca para que eu possa tocar essa live. Amém? Vou falar hoje sobre os cuidados que temos que ter com as nossas portas. Nossas portas são nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido, nosso coração, né? Vou buscar aqui na palavra, eu estou lá em Mateus 16, a partir do versículo 15, tá? Eu vou ler uma parte aqui, vou comentar e depois volto a falar mais outros versículos, ok? Versículo 15, Mateus capítulo 16. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem me revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Amém? Que privilégio de Pedro, né? Que coisa maravilhosa. Ele simplesmente reconheceu Jesus, né? Simplesmente reconheceu. Eu, há um tempo atrás, eu cheguei a gravar uma live sobre o tema que dizia, você reconhece Jesus? Nesse momento, Pedro reconheceu Jesus e Jesus falou para ele, você é um privilegiado, quem falou isso para você foi papai. Que coisa maravilhosa, né? Mas só que, no entanto, veja como essa nossa vida, ela acaba às vezes trazendo contradições para a gente, porque logo mais embaixo, no mesmo capítulo, que é em Mateus 16, só que alguns versículos abaixo, no 20, a partir do 22, diz o seguinte, Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Por que Pedro falou isso? Porque Jesus falou que ia passar por sofrimento, né? Ia passar pelo sacrifício, algo parecido. E Pedro falou, não, você não vai passar por isso. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Daí então Jesus se voltou para Pedro e disse, para Pedro, hein? Há pouco tempo ele falou que Pedro era uma pedra que ia edificar a igreja sobre aquela pedra. E agora Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Amém? Olha que coisa forte. Jesus, ele não é de duas palavras, de falar uma coisa e depois fazer outra. Deus não é assim. O que Deus fala, ele faz. E pronto, é isso, acabou. E aqui, a princípio, ele disse que Pedro era um privilegiado, que Pedro era uma pedra. Ia colocar ele à frente, né? Está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Agora eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Olha, e depois ele diz, afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê ele disse isso? Por que ele disse aquilo? São coisas
aparentemente diferentes, né? Mas, meus irmãos, para tudo isso tem uma explicação. A princípio, quando Pedro disse a Jesus que ele realmente era o Filho de Deus, né? Que era Cristo, né? Filho de Deus vivo, ele disse uma verdade muito grande. Ele reconheceu Jesus, como eu falei. Só que, quando chegou nos versículos abaixo, o que aconteceu? Jesus reconheceu Satanás, porque Satanás estava em Pedro, estava querendo mudar o que Jesus tinha que fazer. Já não era mais Pedro, a coisa muito espiritual. Na verdade, não é Pedro ali, é espírito, é Satanás que estava em Pedro. É duro falar isso porque Pedro foi aquele aliado de Jesus, né? Era aquele que tudo que Jesus ia fazer, Jesus chamava Pedro para estar fazendo com ele. Estava sempre do lado dele. E Satanás acabou contrariando, de certa forma, Jesus, usando Pedro. Para você ver como ninguém está isento de ser usado de um lado ou de outro. Por isso eu lhe digo, meu irmão, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas portas, de entrada, de saída da palavra, do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente fala. Aquela pessoa mais próxima de ti, ela pode estar no momento de desatenção, eu diria, ou não estar ligada em Cristo Jesus, estar desligada da palavra e acabar sendo usada pelo outro lado, pelo inimigo. Sabe, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com sugestões que a gente recebe, com convites, com gentilezas. Nós não podemos falar que tudo é ruim, nem que tudo é bom. Nós acabamos sendo, de certa forma, presas fáceis se a gente não estiver com o pé na rocha. Presas fáceis para Satanás. E Satanás, ele é estrategista, ele usa maneiras, modos, ele usa as pessoas também, assim como Jesus usa pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, para fazer o bem na nossa vida. Satanás, ele também usa, só que para fazer o mal, para falar coisas para atrapalhar a gente, né? Para sugerir coisas, fazer convites. Quem nunca foi convidado, enquanto jovem, mesmo por um amigo, por uma amiga, vamos experimentar tal coisa? Só um pouquinho, não vai fazer mal. É só um traguinho. Experimenta o que tem. Se você não gostar, você não use. Você acha que é coisa de Jesus? É coisa do Espírito Santo de Deus? Esse tipo de sugestão? Vamos ali. A gente volta logo. Mas se ficarem sabendo, não custa nada, meu. Se não gostar, você volta. Quem nunca recebeu um convite assim, seja homem ou seja mulher, para fazer coisas que não agradam a Deus, né? Quem não ganhou um sorriso e por trás daquele sorriso coisas estranhas, coisas más? Temos que estar muito atento com as nossas portas. Se até Pedro, ele foi usado por Satanás, por que você? Por que eu? Por que aquele seu amigo ou mesmo alguém da tua família não pode ser usado para prejudicar a você? Porque às vezes o inimigo,
ele age indiretamente. Ele acaba usando outras pessoas para poder, não que aquela pessoa seja mal, mas naquele momento de deslize, a pessoa acaba sendo usada para praticar o mal. Porque Satanás não vai usar pessoas distantes de você para poder te contradizer, para você fazer coisa errada. Satanás vai usar pessoas próximas. Jesus, ele sempre usou pessoas próximas ou distantes, depende. Se você estiver ligado, você vai pegar a bênção. Você vai tomar posse. Mas se você estiver desligado, você acaba tomando posse daquilo que não é bom, né? Quantas pessoas falam assim, poxa vida, Deus usa muito aquela pessoa. Deus usa muito aquela pessoa. Ou uma pessoa foi usada por Deus e me disse isso. E falou para eu fazer isso. Será que foi usada por Deus mesmo? Mas aquela pessoa é da igreja. Tá. Pedro também estava do lado de Jesus. Pedro estava do lado de Jesus. E acabou sendo usado pelo inimigo. Eu não quero te dizer para você desconfiar e você ficar... Não, não é isso, meu irmão. Todos nós somos presas que Satanás quer tomar posse, né? Tem pessoas que acabam, às vezes, te elogiando, chegando perto de você para poder olhar, só para espionar o que você está fazendo. Tem pessoas que vêm bater nas suas costas e falar coisas boas, ou para te motivar a fazer uma coisa que ele está vendo que está errado, ou para desmotivar você a fazer uma coisa que está certa. Você tem que tomar muito cuidado, porque com certeza alguém de repente pode ter chegado em você e ter falado: o que você está fazendo nessa igreja? Dá dinheiro para o pastor? O que você está fazendo indo na missa, no culto, na missa, sei lá o que, todos os domingos? Você está ganhando o que com isso? As pessoas acabam tentando de alguma forma desviar os nossos caminhos. Jesus, ele desvia nosso caminho para nos dar livramento. Mas Satanás desvia o nosso caminho para nos jogar no buraco, para colocar pedras na nossa frente. Nós temos que estar atentos para saber quem colocou aquela pedra ou quem traçou nosso caminho no buraco. Porque Jesus, ele coloca essas coisas no nosso caminho para nos livrar. Satanás não. Temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos e com o que falamos também, viu, irmão? Porque nós também acabamos influenciando pessoas a errarem também, porque a gente é errado. Se a gente não estiver vigiando, a gente acaba sendo presa fácil de Satanás. Tá me entendendo? Até porque lá em Jeremias 17, do 9 ao 10, diz o seguinte, que enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por que o coração enganoso e perverso? Será que não seria por essas estratégias de Satanás, que acaba colocando palavras no seu ouvido que você não deveria estar ouvindo? Imagens que colocam na sua vista, convites, sugestões que você não deveria receber e você está recebendo de uma pessoa que você gosta, uma pessoa do bem, mas que em momentos de deslize, por estar distante de Deus, estar distante, não estar no Espírito, acaba te influenciando a fazer coisas erradas. Então, meu irmão, tome muito cuidado. Não é um sorriso bonito, não é uma pessoa da tua igreja, é até duro eu falar isso, ou de outra igreja,
uma pessoa da tua família que a todo momento vai estar te falando, te passando coisas para o seu bem. Naquela, de certa forma, inocência de não estar conectado com o Espírito Santo, acaba falando que não deve. Olha o que fez Pedro. Ou você acha que Pedro está fazendo aquilo por maldade? Pedro simplesmente estava, diria, se transformando, né? Estava chegando a cada vez mais e mais e mais perto de Jesus. E naquele momento, quase que sem querer, Satanás tomou posse dele e quis, de certa forma, desestabilizar Jesus. Você fez isso com ele? Imagina com nós. Por isso, eu lhe digo, meu irmão, muito cuidado com as portas que você tem. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. De quem você ouve? Será que quem te falou foi usado por Deus mesmo? O coração é enganoso, a mente é enganosa. Você precisa crer quando estiver realmente ligado no Espírito Santo de Deus. Fica todo o tempo vigiando, meu irmão. Não podemos perder a vigilância. Veja com os olhos espirituais, peça para Deus te dar os olhos espirituais para você enxergar realmente quais as intenções que estão por trás daquilo que você ouve. Tá? E muito cuidado com o que você fala também, para você estar abençoando as pessoas, falando coisas que vão ajudá-las, porque você está aí para servir, para poder fazer o trabalho que Jesus quer que você faça, e não por ser usado por Satanás. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer e não leve para outro lado de achar que todo mundo pode estar com más intenções contigo. Não, meu irmão, simplesmente vigia. Vigia, pede para que Jesus te dê os olhos, a visão espiritual, tá? E que você esteja sempre protegido e que não esteja recebendo, aceitando sugestões, convites e até elogios do outro lado. Amém? Deus abençoe, te guarde, te dê visões espirituais, guarde você e tua família, porque nós estamos numa época, nós estamos no mundo, que cada dia somos mais, de certa forma, perseguidos. O inimigo está furioso, o inimigo quer roubar, quer destruir. Então, tome posse daquilo que vem de Jesus. O que for de Satanás, descarte bem longe de você. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?